Confere aí. Confere. Ah, para você. E se tiver errado? Vai, faça aí. Encontre o... Vão, confiram. Faça a conta. O comprimento do segmento de gráfico da função g, da função g de x igual a quê? Cosseno hiperbólico de x, ou seja, da função g dada por... Diga. Qual a integral de 1 sobre x4? Qual a integral de 1 sobre x4? Qual é a integral de... Hã? Opa! 1 sobre x é menos 3? Errei, eu tô calando a derivada, tô ficando doido. Tá certo? Tô trocando as bolas, né? Tá certo? Com a integral, desculpe. Integral de 1 sobre... Falha minha. Integral de 1 sobre x4 é a integral de x a menos 4 dx, que dá quem? X a menos 3 sobre menos 3. Porque tá diferente integral, deu 3 ali, mano. Deu 403 sobre 80. Dá quantos, então? Se você tiver 940, tá sabendo? Peguei ali em cima, mano. Peguei não. Então dá quanto aqui? Então dá menos o quê? Consertar meu erro escabroso. Eu não estou derivando, eu estou integrando. Certo? Então dá quanto aqui, hein? Consertar. Quanto é que dá? Dá menos 1 sobre 6 x3. Ok, agora tá certo. Menos 1 sobre 6 x3. Pronto, agora dá certo, não dá? Tá? Então, corrigindo o meu erro, eu derivei em vez de integrar. Tá? Ah, é porque tu... Ah, sabia, tu pegou foi a integral, não foi? Tu botou no matemática, foi? Aonde? Nem conheço esse aí. É um aplicativo que tirou a foto e tá. Ah, é? Ele usou isso na prova do senhor. Malandro! Pronto. Consertado, ó. Consertado, ó. Menos 1 sobre 6x3. Tá. E o resultado é esse mesmo, né? Agora dá certo, tá? Pronto. Vamos lá. Encontre... Aqui, ó. De 1 a 2. Obrigado pelo conselho. De 1 a 2. Solução. Entendeu aqui, ó? Obrigado aí, viu, pelo conserto. Então, solução aqui. Tá. Vamos a esse aí, ó. Esse aí é simples. Tá? Vamos lá. Então, aqui
Tem-se. O comprimento do gráfico da G, de quê? De 1 a 2, é quem? É a integral de 1 a 2 de quem, hein? De 1 mais o quadrado da derivada da G. Né? Qual é o quadrado do... Qual é a derivada da G aqui? Seno hiperbólico, né? É isso mesmo que eu quero, é? Eu estou botando o cosseno hiperbólico. É, cosseno hiperbólico. Então dá o quê, hein? Seno hiperbólico ao quadrado de x. E isso, portanto, fica a integral de 1 a 2. De quem? Quem é 1 mais o seno hiperbólico ao quadrado? Aí a raiz quadrada do cosseno hiperbólico ao quadrado é o módulo do cosseno hiperbólico. Só que o cosseno hiperbólico é positivo para todo x. Então isso aqui dá o cosseno hiperbólico de x. E qual é a integral do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Aqui eu não estou errando, não. De 1 a 2. Então isso dá o quê? Dá o seno hiperbólico de 2 menos o quê? Seno hiperbólico de 1. É assim que a gente pega os malandros, né? Tô de olho. Pronto. Agora, observe uma coisa, ó. Vila Diego, né? Ó. Ó. Aqui, pessoal. Vamos sejam e contido em R um intervalo F uma função de classe C1 em I, é função de classe C1 em I, e C, um número fixo, intervalo I, fixo porém arbitrário, tá? A função, ó, silêncio, a função G de I em R, dada por G de X igual a integral de C a X de 1 mais derivada de F em 1 ao quadrado du, quer dizer, essa função, ela é denominada, qualquer que seja o X pertencente aí, essa função é denominada função comprimento de arco. Ela é denominada função comprimento de quê? Comprimento de arco de F, tá? Comprimento de arco da função F. Que é o comprimento do gráfico. Observe, ó. Silêncio. Observe a situação, ó. Tá aqui a reta. Aí tá aqui o intervalo I. Tá aqui o C. E você tem a sua função, que é uma função de classe C1 em I. É uma função diferenciável com uma derivada
contínuo. Então, quem é G de x? G de x, para todo x que eu tome, ó, para todo x que eu tome, quem é G de x? É essa integral. Mas quem é essa integral? É o comprimento do gráfico da f de c até x. É o comprimento desse gráfico. Que eu estou medindo tudo a partir daqui, ó. Quem é G de x? G de x é, por definição, o quê? O comprimento do gráfico. É porque se eu estou usando x como limite de integração, x é constante na integral. Então eu tenho que mudar a variável, tá? Isso aqui é o comprimento do gráfico de f de c até x. Fixado 6x, quem é essa integral aqui? É o comprimento desse gráfico aqui, desse pedaço. É evidente que é um comprimento relativo. É o comprimento de arco, mas é um comprimento relativo. O que é que eu quero dizer com isso? Que ele tem sinal. É relativo a C. Porque se x é maior do que C, essa integral ela é positiva. Se o x é menor do que C, ela é negativa. Porque a integral de C até x é menos a integral de x até C. E se o x é menor do que C? A função, de fato, ó, g é diferenciável. Você observa o seguinte, ó, a função g é diferenciável com g' de x. Diga. Mas, nesse caso aí, você falou, se x fosse menor que c, a integral seria menos a integral de x até c. Não, é a integral de c até x, que é menos a integral de x até c. Isso seria um comprimento negativo? Por isso é um comprimento relativo. Comprimento assim, comprimento é positivo. Eu sou nesse contexto, vira um comprimento relativo. Comprimento de arco é relativo, porque se eu pegar o x menor do que c, o comprimento é a integral de x até c. Mas como eu estou denotando isso aqui por g, g de x é negativo. Então, esse comprimento g de x é um comprimento relativo. Tá? Tem sinal aqui, tá? Nesse sentido, só para ficar bem. Então, veja bem, ó. A função g, ela é diferenciável. A função g, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, né? A função g, ela é o quê? Diferenciável. E quem é a derivada da g em x? Quem é? É a função integrando aplicado no limite superior. E isso é o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então fica 1 mais a derivada da f em x ao quadrado. E isso é positivo, qualquer que seja o x pertencente aí. Essa derivada é isso. Tá certo? E isso é positivo, qualquer que seja o x pertencente aí. Logo, a função g ela é estritamente crescente. Logo, a função g é estritamente crescente, ou seja, a função comprimento de arco, ela é estritamente crescente em y. Então, observe o seguinte, ó. Observe só uma coisa que aparece na literatura. Com y igual a f de x e s igual a g de x, tem-se o seguinte. Quem é g' de x? Quem é? É o dy dx. dy dx não, é o ds dx. Isso aqui é o ds, é a derivada da s em relação a x, o g' de x. E isso é igual a quê? A 1 mais o dy dx ao quadrado. É ou não é?
Ou seja, isso vai ser muito útil lá para frente, tá? Essa forma de ver aqui. Esse S, quando eu chamo S de G de X, esse S é chamado de... é o comprimento de arco. E é um parâmetro para a função. Por quê? Porque como a G ela é estritamente crescente, ela é injetiva, se eu restringo o contradomínio, eu vou ter que essa função G, restringindo o seu contradomínio, ela vai ser invertível, porque ela vai ser injetiva e sobrejetiva. Eu trato o contradomínio como sendo a sua imagem, tá? Aí ela vai ser invertível. Aí eu posso parametrizar a função pelo comprimento de arco. Por isso é que esse comprimento de arco é chamado também de parâmetro do comprimento de arco. Mas eu quero uma outra coisa aqui, tá? Então, entenderam a definição da função comprimento de arco? É essa função. Agora vamos a uma situação que eu acho bem interessante. Quanto tempo aí, meu garoto? 16. Deixa eu rolar. Fica ligado, fica ligado. Ó. Vou considerar a seguinte situação, que é a situação da física. Você tem um cabo homogêneo, um fio, desses fios, cabo elétrico, ou é grosso, ou é fino, mas pega um cabo homogêneo e suspende um segmento desse cabo entre dois postes. Dois postes. Você tem aqui o chão, tá aqui o chão, tá certo? Aí você tem aqui um poste, e tem aqui um outro poste, que não precisa ser do mesmo tamanho do primeiro. Tá? Um pouquinho maior aqui. E suspende um cabo ligando um poste ao outro. Ele fica o quê? Assim, né? Lembra uma parábola, né? Lembra uma parábola, mas não é uma parábola. Lembra uma parábola. Então, é um cabo homogêneo. Ou seja, ele é da mesma constituição. Isto é, o cabo é homogêneo como a sua densidade linear, quando a sua densidade de massa é constante. Vamos passar logo para o peso, porque peso é massa vezes aceleração. Então vamos considerar ρ como sendo a densidade de peso. O que é a densidade de peso? O que é a densidade de peso de uma barra? É o peso dividido pelo comprimento. Então, se o cabo é homogêneo, o peso dividido por comprimento de qualquer segmento do cabo tem o mesmo valor. Um cabo que não é homogêneo, pega um cabo assim. É bem grossão aqui. Ou é mais comprimido aqui, menos comprimido aqui. Esse cabo ele é homogêneo? Não. Porque se eu pegar o segmento todinho, dividir o peso pelo comprimento, dá um valor. Mas se eu pegar só esse pedaço, dividir o peso pelo comprimento, dá um valor que é diferente. E no caso aqui é até maior. Então o cabo homogêneo ele é igualzinho ao longo de todo o seu comprimento. Então ele tem uma densidade de peso que é constante. Ou seja, para cada segmento do cabo, se você dividir o peso pelo comprimento, dá a mesma coisa. Entendeu? Entendeu? Então você tem a densidade, isso aqui sendo constante. Então eu vou chamar de ρ, que é a mesma. E eu quero o seguinte, eu quero uma função que descreva a altura desse cabo em relação ao chão. Então eu vou considerar isso aqui como sendo um ponto A, um ponto B, e aqui como sendo, ó, o eixo das abscissas. Preste atenção. Pronto, encerra, começa outro.